minissérie Amazônia trouxe à luz uma história do Brasil pouco lembrada. Na tentativa de conquistar uma região distante, suas riquezas, muitas pessoas sonharam em enriquecer com a extração da borracha. Mas a maioria delas restou à morte e a outras o abandono. Você vai conhecer agora um ex-seringueiro que vive perto de Campinas e conseguiu sobreviver à exploração. Uma história viva contada no livro A Fuga do Soldado da Borracha. A nossa equipe se encontrou com seu José Miguel num bosque em Pedreiras, cidade onde mora. No trajeto pela mata fechada, o chamado Soldado da Borracha revelou muito vigor aos 81 anos de vida, além do bom humor. Tanta gente importante, jornalista, empresário, né? Escutando meus papos furados, né? Não é furado, não é furado. A Fuga do Soldado da Borracha. O principal personagem dessa história, seu José Miguel Correia. Ele tem muita, mas muita história para contar, né, seu José? É verdade. Como é que o senhor decidiu ser um soldado da borracha? Como que decidiu sair de casa? Como começou a história? Aí eu tinha, naquela época eu era jovem, 17 para 18 anos, eu sonhava, né? Vinha naquela vida nordestina. Aí surgiu aqueles problemas da família, né? É a oportunidade de eu ganhar dinheiro da Amazônia, a promessa era grande, né? Aí me alistrei, depois que estava alistado não tinha mais jeito. No início do livro, os autores destacam que a história de José Miguel é uma reflexão sobre a exploração, a injustiça, o abandono e a perseverança. Existia uma relação de confiança, as pessoas acreditavam. Ah, acreditava de corpo e alma, a gente achava que ia ganhar dinheiro, ia receber pelas promessas. O ciclo da borracha foi o primeiro grande empreendimento do Brasil sem a mão de obra escrava. De 1870 a 1920, a produção de borracha na Amazônia foi uma das atividades econômicas mais importantes do país. Com a Primeira Grande Guerra Mundial, o setor entrou em declínio e só foi retomado na Segunda Guerra, quando os Estados Unidos perceberam que faltaria borracha para os aliados, principalmente com a indústria automotiva em expansão. Era 1943 quando os presidentes Roosevelt dos Estados Unidos e Getúlio Vargas do Brasil fizeram um pacto e criaram os Soldados da Borracha para a extração do produto na Amazônia. O governo brasileiro estimava que existiam 300 mil seringueiras espalhadas por quase 1,5 milhão de quilômetros quadrados entre o Brasil, Peru, Bolívia e Colômbia. Aqui começa a história do alagoano de Palmeira dos Índios, um entre milhares de voluntários que sonharam alto. Foram 55 mil homens e eles foram realmente abandonados pelo Exército Brasileiro e o Exército Americano porque eles tinham um contrato, né? E nunca voltaram para casa. Tem uns, assim, que muitos morreram de malária, muitos morreram meio na floresta por causa dos animais. Não se sabe quantos morreram, não existe estudo sobre isso. Quando o senhor chegou na Amazônia, o senhor tinha ideia do que o senhor ia encontrar? O senhor sabia como é que era? Não, meu sonho era ganhar dinheiro, era tirar borracha. Eles pagavam bem o preço da borracha. Quanto era na época? Eles falavam que era R$10 o quilo, né? Naquela época, um dia de serviço braçal, de roça assim, era R$3, R$2. O senhor ia ganhar 3, 4 vezes mais? Mais, era tentadora, né? Seu José tinha 17 anos, uma vida inteira pela frente. A energia da juventude foi importante para os desafios que enfrentou. Estava doente, eu tinha que trabalhar, né? A malária o senhor teve por quanto tempo aí? Ah, ficou muitos anos, muito tempo. É. Em que momento que o senhor decidiu voltar para casa, que foi toda aquela trajetória de muita... Não. De mendicância. Quando eu cheguei em Belém, eu fiquei 2, 3 meses lá, no Hospital da Sarva. Aí eu fiquei bom. Aí saiu um boletim e meu nome estava como eu ia votar. Aí eu já pensei assim, digo, agora vai ser feito. Aí eu decidi sair à noite, à tardezinha, depois da janta,
E no outro dia nós ia votar. Não tinha jeito. Aí eu saía a pé, viajando. Isso tudo a pé? A pé. E meu medo era ser pego. Né? Que eu achava que fosse pego e ia votar. Sei lá, era a minha cabeça, né? Numa das vezes que a gente conversou com ele, ele falou que soube de outros soldados que fizeram a mesma coisa que ele, que foi, na verdade, desertar, né? E ele falou assim, eu percebi que eu não era o único pecador. Então você percebe o quanto ele se sentiu culpado. E tem horas que ele conta que ele não foi atrás de documentos, ele ficou sem documentos, nunca conseguiu um emprego mesmo, porque ele não tinha documentos, de medo de alguém pegá-lo, dele preso. É culpa mesmo, é aquela pessoa muito honesta, sabe? E a pessoa... Os pais acreditavam que o senhor estava vivo ainda? Não acreditava. Porque os meus primos que foram para a Europa, para a guerra, já tinham votado tudo, porque a guerra acabou em 45. E quando eu cheguei era setembro de 46, entendeu? Mais de um ano depois. Eu já tinha repatriado todo aquele povo, um já estava namorando, e eu não aparecia. E quando eu apareci naquela situação. É duro isso aí. O que mais me chamou a atenção de tudo isso é exatamente a história de determinação, porque não é fácil para alguém, na idade dele, na situação que ele estava, sair de casa com 60 quilos, voltar com 36, você encontrar uma explicação. Até hoje eu fico me perguntando como é que ele conseguiu chegar vivo. Então, essa história de determinação, de coragem, me emociona toda vez que eu conto essa história. E a gente decidiu contar, inclusive, em livro, em função disso. De ser uma história interessante, apesar de triste, mas que dá uma lição para todos nós, né? Seu José Miguel ainda guarda o jeito de menino, orgulhoso da vida que leva, pai de 6 filhos. Qual que é o segredo, assim, para manter essa jovialidade, essa memória? Acho que tudo que o senhor viveu também, o senhor andou bastante, né? A receita que eu dou para alguém é de esquentar a cuca. Esquentar a cabeça, derrete o chifre, né? É verdade, não adianta esquentar, ficar nervoso. Ele é casado, muito bem casado, com Dona Sebastiana, que encanta o marido com uma antiga canção, chamada Soldado da Borracha. Para que cruelmente maltrata o seringueiro do Alta Amazônia? O senhor acha ele um herói? O senhor acha que ele é um herói? Ah, é? Herói, sim, por causa que... Desde quando ele começou lá naquele sofrimento que ele passou, e depois ele venceu e as pessoas que ele contava, todo mundo ficava falando, ai, que homem, que homem.